Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que às vezes envolve muitas pessoas, né? A verdade sobre o que falar para os outros e o que ouvir dos outros. As pessoas, elas ficam muito incomodadas com isso, né? Elas falam coisas e às vezes o resultado não é o que elas esperavam, a conduta do outro também não é o que ela esperava e cria essa insegurança de o que falar para os outros, se deve ou não falar para os outros, ou em que momento falar as coisas para os outros. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos refletir um pouquinho sobre isso, as verdades sobre o que falar para as pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? As verdades sobre o que falar para os outros. Mas antes disso, não esquece de fazer o ritual aí do YouTube, dando like, se inscrevendo, compartilhando, ativando notificações e comentando também, dando as suas sugestões com relação ao canal e ao vídeo. Bem, o que é importante a gente falar sobre isso é assim, eu não vou falar para vocês o que falar, o que não falar, tá? Eu vou conversar com vocês sobre uma reflexão e no final do vídeo vocês vão tirar essa conclusão, vocês vão decidir se vocês querem ou não falar as coisas para as pessoas. Bem, existem levantamentos, né, estudos, conversando com as pessoas, e foi perguntado quais os assuntos que se acha delicado comentar com o outro. E o que surgiu foi falar das suas ideias, falar dos seus projetos, falar da sua intimidade, falar do seu salário, falar dos seus relacionamentos. Esses são os assuntos que mais surgem quando as pessoas elas conversam, elas são perguntadas dos assuntos que não se deve conversar com os outros. Eu tenho certeza que vocês também estão ali ticando todos esses, né? Não posso falar das minhas ideias, não posso falar dos meus projetos, eu não vou falar da minha intimidade, do relacionamento, do quanto eu ganho, porque as pessoas vão lidar com o assunto de uma certa forma, as pessoas vão ter um pensamento negativo sobre isso, as pessoas vão ter inveja de mim, as pessoas vão tirar conclusões sobre mim e por isso da minha vida e por isso eu não devo falar. É claro que esses assuntos são assuntos muito importantes para o indivíduo. Mas antes de chegar nessa questão de falar ou não as coisas para as pessoas, eu quero refletir com você da seguinte forma. Por que eu não deveria falar sobre esses assuntos para as pessoas? Por que eu não deveria falar sobre a minha ideia? Eu tenho uma ideia de um projeto, eu tenho uma ideia de alguma coisa, e por que eu não deveria falar isso para alguém? Eu tenho um relacionamento, ele está indo bem, eu gosto da pessoa, por que eu não poderia falar isso para a pessoa? Eu tenho projetos, eu tenho ideias, eu tenho coisas que eu quero fazer, tenho viagens que eu quero fazer, eu vou fazer uma viagem no mês que vem, eu vou comentar. Por que eu não deveria contar isso para alguém? Você pode responder, mas essas pessoas elas podem pensar negativamente, podem botar olho gordo, podem, se eu estou falando ali de um projeto, eu estou no trabalho, né, no ambiente de trabalho, eu estou falando para alguém, essa pessoa vai aproveitar a minha ideia. Então, assim, você tem que pensar não de uma forma geral e ampla, você tem que pensar de uma forma específica. O que eu quero dizer com isso? Antes de você pensar qual é o assunto que você pode ou não falar para alguém, você tem que perceber para quem você está falando. Você tem que conhecer esse indivíduo e não se deixar levar apenas pelo instinto, pelo estímulo de contar aquilo, devido à sua emoção, a emoção que te impulsiona para falar. Antes de seguir esse impulso, essa emoção, você tem que fazer uma reflexão para quem você está falando e também quem é você. Se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que não tem uma estrutura emocional fortalecida, é claro que qualquer movimento após a sua fala, você vai se sentir incomodado, vai se sentir enfraquecida.
É isso que eu quero dizer. Então, se você não tem essa estrutura, porque se você tiver, não importa se você tem segurança do que você vai fazer, dos seus passos, do que você está fazendo, com quem você está relacionando, a interferência, a opinião, o comentário, a fofoca, ela não vai ter uma incidência, um impacto sobre você que pode te enfraquecer. Outro ponto é você conhecer a pessoa que está falando. Tá? Às vezes as pessoas, como eu falei, elas seguem um impulso de contar. Então ela se aproxima de uma pessoa que ela mal conhece, ou então de uma pessoa que ela até sabe que a pessoa tem o hábito de passar adiante, de fazer fofoca, de tirar as conclusões dela, e pelo impulso de falar, de contar, de externalizar aquilo, ela acaba ignorando essa característica desse indivíduo e contando mesmo assim. Então, antes de você escolher quais são os pontos, os tópicos, os assuntos que você pode falar ou não para alguém, é muito importante você fazer essas duas avaliações. Quem sou eu? Qual é a minha estrutura emocional para poder contar alguma coisa para alguém? E o segundo ponto é para quem eu estou contando. Eu escuto muitos casos, né, no consultório de pacientes que revelam, que contam inclusive, as suas intimidades para alguém. Como faz, de que maneira faz, o tamanho disso, a frequência daquilo. Assim, ela quer naturalmente, como toda a motivação de quem conta, ela quer ter ali naquela pessoa um amparo, ela quer ter ali um apoio, ou, né, estimulando, reforçando aquele momento positivo, ou tendo um conselho, recebendo um conselho que seja favorável, que acrescente, que dê uma direção para aquela pessoa que está contando. Esse é o estímulo inicial. Ou receber um elogio, né, uma constatação da sua conquista, do seu lugar, ou ter um retorno de uma análise crítica que possa ser positiva. Só que essa é a intenção de quem conta, mas quem está escutando pode ter uma outra intenção, pode ter uma intenção interna. Então, assim, é muito importante para que você conte alguma coisa para alguém, que você tenha uma estrutura emocional fortalecida, porque o que pode sair dali, se você decidiu fazer isso, pode ser qualquer coisa, e você tem que estar preparada para isso. E também saber para quem você está contando. A grande questão aqui, e no mundo que a gente vive, esse mundo rede social, onde as pessoas expõem as suas vidas, porque elas expõem as suas vidas, elas querem naturalmente uma crítica positiva, um comentário positivo, um comentário que exalte o seu corpo, a sua vida, a sua atividade profissional, a sua atividade social, recreativa. E quando ela não tem isso, quando ela tem uma estrutura emocional fragilizada, ela sente o baque. Então, antes de você decidir, eu vou falar um pouquinho depois sobre esses pontos que nós conversamos, sobre esses assuntos. Mas antes de você decidir o que você deve ou não deve falar, você tem que fazer essas duas perguntas. Quem sou eu? Qual é a minha estrutura emocional? Porque quando eu conto, eu tenho que esperar tanto o retorno positivo quanto o retorno negativo, o retorno que eu não vou talvez gostar. E quem é essa pessoa para que eu estou falando? Se ela é uma pessoa confiável, se eu acho que ela é confiável, quais foram as demonstrações da conduta dessa pessoa, do comportamento dessa pessoa que demonstrou que ela é confiável. Então é muito importante fazer essas duas avaliações. Agora eu vou falar ponto por ponto daqueles que nós conversamos, dos assuntos, e vamos fazer uma análise. Por que falar disso ou por que não falar? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar os pontos e depois a gente volta para refletir. Então vamos lá. Como vocês viram, ideias, projetos, salário, renda, intimidade e relacionamentos.
Pode-se falar ou não se pode falar desses assuntos? Vamos começar pelas ideias. Ideias e projetos, que são a mesma coisa, né? Ter uma ideia. A primeira coisa que você tem que pensar sobre esse assunto é qual o seu objetivo ao contar, tá? Aqui não importa qual é o objetivo, se ele é mais nobre ou menos nobre, não é isso. Qual é o objetivo? Eu tenho o objetivo de contar a minha ideia para mostrar a minha capacidade, para alimentar ou estimular a ideia de uma outra pessoa e, ao ela conhecer a minha ideia, essa ideia ser agregada, essa ideia ser chamada para participar de uma coisa maior? É isso? Ou eu quero passar a minha ideia para mostrar como eu sou inteligente, como eu tenho capacidade de construir ideias e projetos? Qual é a sua intenção ao passar ou contar a sua ideia ou seus projetos? Reflete aí. Quando você achar esse motivo, você pode contar ou não, tá? Ou se você não achar motivo nenhum, ou o único estímulo é o desejo de contar, de aquele impulso emocional, passional, tem que se refletir. Salário. Por que eu falaria o valor do que eu recebo? Algumas pessoas perguntam, né? Esse assunto é um assunto bastante delicado. Delicado porque tem algumas pessoas que gostam de falar, outras pessoas que aumentam, outras pessoas diminuem o valor, outras pessoas não gostam de falar. Esse é um assunto delicado porque tem a ver com renda, tem a ver com poder aquisitivo. E o poder aquisitivo tem a ver com a sua capacidade de viver, né? De estar ali, de estar em outro lugar e tudo mais. Mais uma vez fazendo a reflexão, por que eu quero contar sobre o meu salário? Eu quero passar uma ideia para essa pessoa que eu tenho poder, que eu tenho capacidade financeira? Ou não quero contar porque eu acho que se a pessoa souber da minha capacidade financeira, ela vai ter inveja, ela vai me pedir dinheiro? Qual será o estímulo? Sempre pensando naquilo que nós conversamos. Quem sou eu, se eu tenho capacidade de fazer isso, e quem é a pessoa que eu estou contando. Intimidade e relacionamentos. Outra coisa muito delicada, mas as pessoas às vezes elas contam e vão profundamente, falam realmente profundamente sobre esse assunto. Por que eu contaria, novamente a reflexão, por que eu contaria sobre minha intimidade? O que eu faço com o meu parceiro? Como é que é o corpo dele? Por que eu contaria isso para alguém? É o que? Eu quero, se todas essas características foram características que exaltem, eu quero também ser exaltada porque eu estou com uma pessoa que tem características que trazem assim, elogios, admiração, ou eu quero um conselho, eu quero que alguém, como eu não consigo resolver, como aquilo é muito ruim para mim, mas eu não consigo resolver, eu quero que alguém me ampare e me ajude nisso. Também uma reflexão. Então assim, eu não vou dizer para vocês qual é o assunto se deve e não se deve falar. Eu estou falando aqui que você tem que refletir qual é a sua motivação para falar ou não falar. Se a sua motivação, sua reflexão é falar e você tem uma estrutura emocional que pode segurar isso e você sabe para quem você está falando, fale. Se você não tem essa segurança emocional e você não tem pessoas confiáveis à sua volta, não fale. Mas essa é uma decisão sua, você que tem que fazer essa reflexão, pensar no tema, pensar quem é você, pensar quem é a pessoa que você está falando e decidir no final se você quer falar ou não falar. A única coisa que você não pode fazer é ter uma atitude mobilizada, movida apenas pela emoção, tendo um comportamento passional. Essa é a única coisa que eu vou dizer para vocês que vocês não podem fazer. Ter um comportamento passional e, ao ser impulsionado por essa energia, falar coisas, abrir sua vida e depois ter uma consequência que você não gostaria. Ok? Então essa reflexão de hoje é muito importante falar sobre isso. As pessoas elas ficam muito perdidas, ficam muito fechadas, desconfiadas. A questão não é de confiar ou desconfiar, de confiar ou desconfiar. A questão é de você ter uma capacidade estrutural fortalecida
e fazer uma análise da situação. Ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se vê na próxima. Um abraço e fiquem em paz.